Pronto, boa tarde de novo. Vamos continuando com os professores e as palestras de excelências. A conexão agradece ao professor Newton Sesmas e vamos com a aula dele. Bom aproveito e obrigado, professor, da participação. Obrigado pela apresentação, obrigado, Dr. Rodolfo, pelo convite, obrigado. Muito bem, gente. Vou falar de planejamento estético digital. Quando a gente pensa em planejar alguma coisa do ponto de vista estético, eu gosto de fazer uma correlação aqui com algumas obras de arte. Então aqui à esquerda da tela a gente vê uma imagem de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, um pintor renascentista do século XV, ele estudou detalhadamente as formas humanas para poder representar com precisão nas suas pinturas as características dos seres humanos. Já do lado direito, Pablo Picasso, pintor do cubismo do século XX, começo do século XX. Ele representava formas humanas, ou figuras humanas, usando formas geométricas. Então não havia nenhuma correlação com a realidade. Nem o Leonardo, nem o Picasso pintaram ou desenharam sorrisos na Mona Lisa e na Maria Teresa. Porém, se Leonardo tivesse desenhado um sorriso, dentro das características dele, teria sido algo assim, proporcional, equilibrado, harmônico. Já Pablo Picasso, talvez tivesse feito um sorriso desse jeito, sem nenhuma correlação com a realidade. Ambos foram pintores famosos, mas convenhamos que nós, como dentistas, se a gente fosse escolher um para seguir, nós preferiríamos fazer sorrisos de Leonardo. O problema é que, no dia a dia, a gente encontra muito pacientes que chegam para a gente com sorrisos de Picasso. E aí, o nosso papel é transformar um sorriso de Picasso em um sorriso de Leonardo. Como é que a gente faz isso? Talvez Leonardo tenha uma dica para nos passar. Ele escreveu isso aqui 1466. Impossível Deus ter feito tudo tão perfeito sem ao menos fazer umas contas antes. Acho que é por aí. Eu acho que, no nosso caso, vamos ter que fazer umas contas também. Vamos ter que fazer uns desenhos, um planejamento antes de sair reabilitando. E aí vem um dos principais conceitos aí dentro da odontologia digital. Já tem mais de 10 anos da primeira publicação do DSD, Desenho Digital do Sorriso. Christian Kochtmann e Marcelo Calamita descreveram uma técnica de desenho sobre fotografias no computador, usando PowerPoint ou Keynote. Esse foi o começo dos desenhos e dos planejamentos estéticos digitais. O que eles usaram? Referências estéticas publicadas na literatura já há muitos anos. E eu vou transferir para cá, para esse slide, as principais referências que foram usadas na técnica do DSD e que a gente continua usando nas técnicas de planejamento digital. A primeira delas, linha média, de acordo com a linha média facial. Segunda referência importante, curva do sorriso. Proporção interdental, proporção altura e largura, curva gengival, curva das papilas. Esse conjunto de referências, esse conjunto de linhas, tem o objetivo de indicar para os nossos olhos, indicar para os dentistas, a posição ideal do incisivo central da maxila. Esse é o ponto de partida, o incisivo central da maxila é sempre o ponto de partida para toda a reabilitação estética e funcional. Então é importante que a gente conheça essas referências, enxergue essas referências, desenhe sobre a fotografia ou desenhe no computador, em 2D ou em 3D, mas que a gente defina a posição do incisivo central para que todo o restante do arranjo fique harmônico e estético. Muito bem. Esse foi o começo, esse era o DSD em 2 dimensões, desenhado na fotografia. Eu vou mostrar agora, rapidamente, 8 pontos aí, 8 tópicos
que avançaram nesses últimos anos. O primeiro deles é quando foi passado do 2D para o 3D. Os mockups, o paciente virtual 3D, software de inteligência artificial, realidade aumentada, paciente 4D, simulações virtuais interdisciplinares e o conceito de sorriso doador. Então esses são os pontos que eu vou abordar agora rapidamente nesses próximos minutos. Começando ali, quando a gente migrou do 2D para o 3D. Então, também está publicado cientificamente, é importante que esses avanços tenham um suporte, um apoio da ciência. Então, eu já participei desse daqui, junto com o Christian e com o Marcelo Calamita, um artigo onde nós mostrávamos a passagem do 2D para o 3D. Não é novidade hoje, tá? A gente está só acompanhando a evolução. Começa assim com 2 dimensões, começa com um desenho do sorriso. Esse desenho do sorriso, em 2 dimensões, vai guiar, orientar o técnico de laboratório convencional ou o técnico de laboratório digital para fazer um enceramento com cera mesmo no modelo ou um enceramento de diagnóstico virtual. Imprimir o modelo e a gente poder fazer um mock-up na sequência. Então essa foi a transição do 2D para o 3D. Na sequência vieram os mockups. Mockup clínico pode ser feito totalmente dentro do consultório. Então acompanhe aqui a sequência. Lá na esquerda, fotografia, escaneamento intraoral. Se tiver dentro do consultório as ferramentas para isso, desenho do sorriso em 2 dimensões, enceramento em 3 dimensões, imprime o modelo ou imprime direto o mockup no formato de shell e na mesma sessão clínica dá para fazer um mockup motivacional, um mockup para se comunicar com o paciente. Quem não tiver as ferramentas dentro do consultório, sem problema. Passar as informações do consultório para o laboratório, que vai fazer o enceramento, impressão do modelo, e numa segunda consulta, o mockup clínico. Aqui está um exemplo do meu colega Felipe Saliba, lá do Rio, usando aqui o aplicativo DSD. Então vocês veem uma simulação, primeira fotografia, escaneamento intraoral posicionado sobre a foto, o desenho em 2 dimensões. Lembrando, essas referências aqui, nós estamos no mundo digital, mas as referências continuam sendo aquelas referências que eu mostrei no primeiro slide. Uma simulação em 2 dimensões. Uma vez aprovado esse projeto, aí a gente vai para o 3D. Então está sendo feito o enceramento em 3 dimensões, enceramento 3D no software. Depois do enceramento pronto, imprime o modelo, mockup, e a gente consegue uma comunicação muito mais eficiente com a paciente, de onde a gente está e para onde a gente pretende chegar. Muito bem, seguindo na evolução dessa história do planejamento digital estético, a gente chegou num ponto onde nós poderíamos criar o paciente totalmente em 3 dimensões, virtualmente. Como? Usando e combinando as diferentes ferramentas digitais. Fotografias, escaneamento intraoral, tomografia, vídeo, desenho do sorriso e escaneamento facial. Alinhando todos esses arquivos, combinando eles entre si, a gente encontra ou cria o paciente virtual 3D. Também foi publicado na literatura, 2015, professor Yoda, professor Galucci de Harvard. Alguns anos depois, publicamos também um trabalho falando do paciente virtual 3D, feito aqui na USP de São Paulo e na Well Clinic. O que é esse paciente 3D? É o alinhamento, o encaixe do escaneamento facial com a tomografia, com o escaneamento intraoral e o enceramento diagnóstico. Então aqui a gente tem o nosso paciente em 3 dimensões para ser planejado do ponto de vista estético.
Seguindo nas novidades e nos avanços tecnológicos, inteligência artificial. Cada vez mais teremos aplicativos, esse aqui é um deles já disponível, Smilefy, aplicativos de celular que com inteligência artificial criam um desenho do sorriso para comunicação com o paciente. Então, isso aqui está em tempo real, não está acelerado. A partir de uma foto da face, a gente posiciona aquelas referências estéticas que nós vimos e o aplicativo tem um banco de informações, um banco de dentes e vai apresentar um projeto em alguns segundos para a gente mostrar para o paciente. Posso fazer modificações? Sim. Pode mudar o formato de dente, pode mudar o tamanho de dente, mas a partir de um projeto inicial, que rapidamente é feito, a gente já tem uma boa ferramenta de comunicação para planejamento estético. Muito bem. Seguindo, isso também é outra, vamos dizer, novidade tecnológica que cada vez mais vai estar dentro dos nossos consultórios, realidade aumentada. Esse é o aplicativo M3D Mix. A gente está usando em conjunto lá com o pessoal da Mesh Digital Center. Olha que interessante. Planejamento de implantes é feito, gravado impresso aqui num cubinho com um código QR. E o paciente pode, da casa dele, esse aplicativo é gratuito, ele pode, da casa dele, visualizar o planejamento que foi feito. Vou só retornar aqui para a gente ver de novo o videozinho. Ó. A gente aponta o celular para o código QR e na tela do celular forma a imagem do planejamento que foi feito. Pode ser usado entre dentistas para comunicação, entre o centro de planejamento e o dentista, com o dentista e o paciente. Além de visualização, temos a possibilidade de interagir com esse aplicativo e, dependendo do planejamento que foi feito, uma exodontia, uma colocação de implantes, uma osteotomia, a gente pode ir selecionando, a gente vai selecionando e vai visualizando as várias etapas do planejamento cirúrgico. Então, observem ali, ó, removi os dentes, agora eu estou visualizando a guia para a cirurgia guiada de implantes. Seguindo, consigo visualizar os implantes instalados ali virtualmente e ainda consigo visualizar a prótese que vai ser colocada ao final dessa cirurgia. Então, isso aqui é fase de planejamento. Esses recursos melhoram significativamente o nosso entendimento, o nosso planejamento e a execução final. Muito bem. Continuando com as evoluções, isso é muito rápido, gente. Coisa de alguns anos, a gente já vai pulando, e agora a gente está falando do paciente virtual em 4 dimensões. O que é 4 dimensões? É aquele paciente que estava em 3 dimensões, só que estático, sem movimento. Agora a gente vai colocar movimento nesse paciente virtual. Então, começando ali na esquerda, cabine de escaneamento. Aqui o escaneamento facial com a Cloner da Doni 3D. Usando a técnica de fotogrametria. Aqui o escaneamento facial já alinhado com o escaneamento intraoral e o enceramento sendo feito pelo Ângelo Rafael lá do grupo do DSD. Feito esse planejamento, falta o quê? Falta o paciente sorrir para a gente ver se isso vai ficar bom ou não. Então, mais uma vez, o Ricardo Kimura da Doni 3D, usando um software de animação digital, ele consegue reproduzir, a partir de vídeos feitos do paciente real, consegue reproduzir os movimentos do sorriso do paciente. Então, esse é o paciente 3D com movimentos, chamando de paciente 4D. Mas não só movimentos estéticos, os movimentos funcionais também são importantes. E aqui a gente está vendo uma outra ferramenta legal, que é o ModJaw. ModJaw, tem um nome aqui embaixo pequenininho. ModJaw é um dispositivo de rastreamento dos movimentos mandibulares. Então, vejam aqui, tem um sensor fixado na face e um sensor fixado na mandíbula. E aí, em tempo real, tá? Isso não é uma simulação
de um articulador virtual no software. Não, esse aqui é a paciente fazendo, ou o paciente fazendo os movimentos. Então vocês estão vendo o vídeo acima aqui, a gente está gravando tempo real. E o software está reproduzindo os movimentos de protrusão, movimentos de lateralidade, lateralidade direita, lateralidade esquerda. E o software também aponta, indica as áreas de contato, as interferências, a intensidade do contato, inclinação da guia condilar, todas as referências que um articulador dá. Com esse dispositivo a gente captura em tempo real o que o paciente faz de movimentos mandibulares. Então, é esse tipo de planejamento que a gente está chegando. Planejamento estético aliado à função, sim, em 3 dimensões com o movimento. Muito bem. Temos também, além do modo de jaw que eu acabei de mostrar, outras formas de capturar esses movimentos do paciente. Aqui usando um tomógrafo. Então, esse é o tomógrafo da Planmeca. Ele tem esse recurso de, além de fazer a tomada radiográfica, né, ele também tem uma câmera que permite capturar esses movimentos mandibulares e com esses sensores que estão fixados ali no óculos e na mandíbula. Então vocês veem aqui a imagem do escaneamento facial e o paciente fazendo os movimentos ali e o software já reproduzindo também em tempo real os movimentos mandibulares. Então isso não é não são movimentos estimados, ou aproximados, ou média. Não, são os movimentos reais que esse paciente faz. Isso para pacientes com disfunção de articulação temporomandibular ou grandes reabilitações orais, a gente sabe que isso é essencial. A gente planejar em harmonia com a articulação temporomandibular. Seguindo, estou já chegando no final aqui, com todos esses recursos em mãos, a gente pode fazer simulações virtuais de diversos tratamentos, antes de executar no paciente. E aqui eu vou falar de um software que é o Nemo Studio. Nemo Studio é um dos softwares que saiu na frente nesse ponto de simulações de tratamentos. Tá? O que a gente faz nesse software? Cria o paciente 3D primeiro. Então, para criar o paciente 3D, a gente usa fotografia, escaneamento intraoral, tomografia. Então, aqui eu tenho o paciente agora em 3 dimensões. Estou dentro do software Nemo Studio. Como a gente vai fazer simulações, inclusive de movimentações ortodônticas, porque tem várias especialidades incluídas nesse software, eu preciso visualizar os dentes individualmente com as suas respectivas raízes. Então a gente faz a fase chamada de segmentação. Ou seja, o que eu simular nesse software de movimento de dente, eu estou vendo movimento de coroa e eu estou vendo movimento de raiz. Isso já existe há cerca de 7 anos neste software. A gente observa no mercado que vários outros softwares estão caminhando nessa direção. Recentemente eu vi o CleanCheck do Invisalign mostrando que agora tem a possibilidade de ver a tomografia e saber se o dente que está movimentando está dentro ou fora do osso. Essencial isso, né? Eu acho que todas as empresas vão caminhar nessa direção. Muito bom, benefício para nós e benefício para os pacientes. Está aqui a segmentação. Esse caso especificamente. Sorriso gengival. E aqui a gente vai investigar a possibilidade de uma fratura de raiz de um incisivo lateral. Então, começamos o planejamento e a simulação pelo desenho do sorriso. Esse é sempre o ponto de partida. Está aqui o desenho feito em 2D. Depois a gente vai fazer, usando o desenho 2D, nós vamos fazer o enceramento em 3 dimensões. Então, estamos aqui fazendo enceramento diagnóstico 3D. Está aqui o enceramento pronto. E lembrem-se, nesse caso, a gente tinha a questão do sorriso gengival, que a gente pretende reduzir. E para reduzir o sorriso gengival, a gente vai ter que fazer dentes mais longos. E ao fazer dentes mais longos, pode ser que essa incisal fique, o dente fique longo demais e a gente precise reduzir um pouquinho essa incisal. Entenderam? Vou avançar em direção cervical. Para o dente não ficar longo demais, eu vou reduzir a incisal.
estou na fase de simulação. Está aqui visualizando esse enceramento na face da paciente. Vamos provar clinicamente. Então, para provar clinicamente, imprimimos modelo, imprimimos mockup shell e simulação do sorriso. Aqui, ó, original, sorriso com enceramento virtual. Qual é a vantagem disso estar em 3 dimensões? Eu consigo visualizar de diversos ângulos. Então aqui a gente está olhando por cima, se esse enceramento não está invadindo aqui o limite entre a linha úmida e a linha seca do lábio. A gente consegue avaliar de perfil. Então, será que meu enceramento não projetou demais esses dentes anteriores? Essa é a vantagem de a gente ter o paciente em 3D, a gente ter o movimento e a gente poder simular os tratamentos antes de fazer. Está aqui, foi publicado também este ano esse trabalho. Esse é o mockup instalado a partir desse planejamento. Uma vez aprovado esse planejamento, então foi uma simulação estética. Se o paciente aprovou, se a equipe de profissionais aprovou esse planejamento, vamos seguir com os demais planejamentos dentro do software, simulando os resultados. Aqui nós estamos planejando e simulando a cirurgia periodontal. Então o que vocês veem aqui, ó? Essa linha roxa, essa linhazinha roxa, é exatamente o contorno do enceramento de diagnóstico, que foi aprovado pela paciente. Como a gente vai avançar em direção à cervical, eu consigo medir no software quanto de osso eu vou precisar remover, quanto de gengiva eu vou precisar remover para cada dente que vai ser operado. Isso é importantíssimo, porque eu consigo fazer uma guia cirúrgica para a cirurgia periodontal, já com esses arcos, definindo o quanto eu vou ter que tirar de gengiva e qual é a futura margem óssea. Tá? Então, para uma cirurgia periodontal guiada, foi guiada pelo sorriso, esse é um passo muito interessante. Seguindo nas simulações virtuais. Lembrem que eu falei? Dente muito longo, a borda incisal, talvez a gente possa reduzir um pouquinho. Vamos fazer uma simulação de uma correção ortodôntica. Então estamos intruindo um pouco esses dentes anteriores, estamos intruindo aqui no modelo, e também lingualizando. Por que a gente vai lingualizar o dente? Qual a finalidade? Para que a gente tenha menor desgaste do esmalte da vestibular, quando for fazer os laminados. Então, essas simulações são feitas no mesmo software, dentro da mesma plataforma, o Nemo Studio, e a gente consegue visualizar, como eu falei, a gente visualiza aonde estão as raízes, os contatos oclusais, a gente observa guias anteriores, guias caninas. A partir desse planejamento de ortodontia, podem ser gerados os alinhadores. E a gente tem a fase de ortodontia já simulada no software. Tem mais? Se houver uma fratura confirmada desse dente, desse lateral, temos que pensar num implante. Mas lembram, vai ter cirurgia periodontal aqui. Esse dente vai ficar com a coroa mais longa. Então, qual é a posição ideal desse implante? Vai depender da posição nova da margem gengival. A gente não fez o enceramento inicial, aquele enceramento que já provamos na paciente. Esse enceramento vai novamente guiar, dizer exatamente qual é a margem ideal para esse implante. Então, aqui, posição planejada para o implante, baseado na nova margem gengival, que é essa roxinha, que é do enceramento virtual. Muito bem, então olha o que esse software permite. A gente tem o paciente em 3 dimensões, segmentado, podendo visualizar as raízes, o enceramento virtual, um mockup, planejamento da guia periodontal,
simulação dos movimentos ortodônticos e criação dos alinhadores, análise dos movimentos mandibulares e da oclusão e planejamento de implantes. Chegar numa consulta de planejamento com esse grau de informações para passar para a paciente, sem dúvida faz toda a diferença. Então, é assim que a gente deve começar a enxergar nossos pacientes, de forma interdisciplinar. A gente não vai enxergar o paciente mais como um implante ou uma ortodontia. A gente tem que ver todas as necessidades, poder simular todas essas no software de forma integrada. Qual é o impacto que a cirurgia periodontal vai ter na posição do implante? É nesse nível de planejamento que a gente está falando. E para finalizar, esse é o último caso aqui, o último item que eu vou falar agora, que é a questão, o tópico do uso do sorriso doador e restaurações naturais. O que é o sorriso doador? É a gente pegar malhas tridimensionais de dentes naturais, com a forma e com a textura natural, e transportar e usar em enceramentos de outros pacientes. Então vamos ver. Esse conceito foi inicialmente mostrado pelo professor Paulo Cano, tem a publicação dele, ele chamou de a técnica da shell anatômica, né? E os aplicativos, os softwares, os bancos de dentes já estão incluindo esses bancos de dentes naturais. Tá? Então a gente tem bibliotecas de dentes de modelos, dentes de pacientes, dentes de colegas dentistas. E aqui a gente usou, nessa paciente, essa estratégia, um sorriso doador. Trabalho também publicado ano passado. Christian Coachman, a equipe lá do DSD, pessoal da USP. O paciente tem sorriso gengival, desgastes acentuados, aí, perdas de estrutura acentuadas, com alteração da dimensão vertical. E a gente vai planejar uma reabilitação estética e funcional para ela. E o que nós usamos? O enceramento de uma biblioteca de dentes do escaneamento da sobrinha dela. Então, tinha uma certa semelhança na forma do rosto, na anatomia dos dentes, e a gente escaneou a sobrinha, extraímos as malhas de cada um dos dentes com a respectiva anatomia, textura, e vamos usar no enceramento da paciente. Da mesma forma que eu mostrei no caso anterior, e agora eu vou passar mais rápido, se a gente vai ter cirurgia gengival, a gente vai planejar essa cirurgia no software antes. Então a gente está chamando aqui de análise periodontal, com todas as medidas, a partir do planejamento estético. Então, novamente, o planejamento estético guiando os planejamentos periodontal, cirúrgico, protético. Paciente com mocap, e aí vem as fases de tratamento, começando pela cirurgia periodontal, guia cirúrgica, aumento de coroa clínica, e esse é o resultado da fase cirúrgica periodontal do caso. Um aumento de coroa clínica guiado. Fase restauradora. Se a gente detectou, observou uma perda de dimensão vertical, vamos recuperar essa dimensão vertical e vamos reposicionar essa mandíbula. Nesse caso, usamos esse dispositivo, que é chamado desprogramador de COIS. Foi ele que idealizou. É semelhante a um jig. Jig é aquele dispositivo que, usado nos dentes anteriores, leva a uma desprogramação muscular. Mesmo objetivo, só que foi feito de forma digital. Né? Então, fizemos o reposicionamento mandibular, ou uma desprogramação mandibular, aumentamos a dimensão vertical, novo enceramento, fase de provisórios, a fase de definitivos veio na sequência, depois de um tempo com provisórios vieram os definitivos, e o preparo para laminados, o preparo para coroas, também ele é digitalmente guiado. Está publicado aqui em 2012, essa técnica do preparo sobre o mocap. Então faz o mocap e prepara sobre ele.
Tá? Então vocês estão vendo aqui, no canto esquerdo inferior ali, as canaletas de desgaste feitas sobre o mocap, justamente para ter o menor desgaste possível. Uma vez preparados os dentes, a gente traz de volta aquele enceramento diagnóstico lá do começo, que nós chamamos aqui de copy-paste. Copia aquele enceramento diagnóstico que veio da sobrinha dela e agora posiciona sobre um novo modelo de trabalho. Posiciona o enceramento sobre o modelo de trabalho, checando as linhas de referência estética, e aí a gente tem o caso finalizado, restaurações naturais com textura de dente natural, é a textura e a forma do dente da sobrinha dela, feitos aqui em CAD/CAM, peças cerâmicas. Obrigado, gente. Obrigado pela atenção. Vamos agradecer ao professor. Obrigado pelo seu tempo e o acrescimento do conhecimento. Obrigado por tudo. A Conexão agradece. Obrigado, professor.